muito bom estar nesse programa, nessa Rádio Cidade, para a gente conversar um pouquinho, né, Lindo? E principalmente para conversar com a pessoa idosa, tão esquecida, tão abandonada, principalmente pelas políticas públicas, infelizmente, não só no nosso município, mas também no nosso município. E hoje, às vésperas aí do Carnaval, Lindo, eu acho que é muito importante nós falarmos dessa pós-pandemia, né? Que trouxe para a pessoa idosa um isolamento, naturalmente um isolamento maior do que aquele que já acompanha mesmo há anos o envelhecimento e a solidão, né? E o que eu tenho visto e tenho presenciado, né? Através do meu convívio, que é com bastante pessoas idosas, é que a maioria estão assim com muito medo ainda, né, de sair na rua, dessa socialização, e estão se isolando muito dentro de casa. E isso que a gente percebe, além da parte cognitiva que começa a afetar, vem com isso as doenças, né? O isolamento realmente contribui muito para essas doenças. Elas evitam, por vezes, de sair para ir ao médico, às vezes sente uma dorzinha, mas isso não é nada, vai passar, mas eu não vou sair porque senão eu fico com medo de pegar Covid. E tudo isso não é que as pessoas não tenham ainda que se cuidar, mas nós já saímos daquele período de pandemia e as pessoas precisam ter coragem de sair para fora, conversar com as pessoas, é muito importante, principalmente os mais velhos, que já estão fora do mercado de trabalho, por vezes não tem um compromisso obrigatório naquele dia, mas ele tem que ter esse compromisso com ela mesmo, né? De se cuidar, de cuidar da sua casa, de visitar os amigos, de visitar a família. Procura, porque assim, você diz, mas ninguém me procura. Procura você. O que não pode é continuar nesse isolamento que a gente percebe nos mais velhos. Então, assim, não, eu vou ficar aqui na minha casa e aqui tem-se a impressão que está protegido dentro da casa. Aqui não, aqui nada vai me acontecer. Isso não é uma verdade, porque você pode não ter alguns riscos lá fora, mas você tem uns riscos dentro de casa mesmo, principalmente de estar trazendo doenças para você mesmo, principalmente as doenças cognitivas. Então é muito importante, primeiro, que você saia para fazer as suas atividades físicas, minimamente 3 vezes por semana. Eu sei que a gente tem uma carência dentro do município, principalmente nos bairros mais distantes, de atividades voltadas para a pessoa idosa em todos os sentidos. Não só de atividade física, culturais também. Mas a atividade física, vamos partir do princípio, Arlindo, que basta que você tenha consciência de que você precisa se cuidar. Então, o que você vai fazer? Minimamente colocar um tênis, que isso é super importante, não pode sair andando com um chinelinho havaiana, não. Isso pode trazer problemas para vocês, principalmente nas juntas, principalmente no joelho, por conta do impacto. Não só isso, a pessoa idosa já tem uma tendência de queda, né, naturalmente. Por quê? Porque se você já não tem uma musculatura, né, você já não tem músculos tão fortes, a queda passa a ser um perigo muito grande, não só na rua, como dentro da sua própria casa. Aliás, a gente tem uma estatística que mostra que a pessoa idosa cai e cai dentro de casa. E nós temos até pesquisas mais aprofundadas que mostram que a queda é sempre em áreas molhadas, ou seja, na cozinha ou no banheiro, e também
um índice altíssimo que é do quarto ao banheiro. Quando levanta à noite para ir ao banheiro, existe esse risco de queda, porque levanta muito rápido, não senta um pouquinho, certo? É sentar na cama, pelo menos por alguns segundos, para daí você levantar e caminhar até ir ao banheiro. Então, veja que o risco está também dentro da sua casa. E você precisa fazer atividade física para fortalecer essa musculatura, né? Não só para a questão cardiovascular, mas também para fortalecer a musculatura. Então, minimamente o caminhar. Por que eu estou falando tanto do caminhar? Porque o caminhar não exige tanto de você ter um local, de você precisar, não que não precise, mas eu estou dando uma outra alternativa, né? Que é você colocar um tênis e sair para fazer uma caminhada. É também que difícil às vezes, principalmente nos bairros da periferia, você encontrar calçadas decentes para você caminhar. Então, veja-se um espaço, né, onde você possa caminhar. Nem que seja no quintal da sua casa, mas com toda a segurança. E aquilo que eu falo, não tenha vergonha nunca de usar uma bengala, caso você não se sinta mais com firmeza. Se 2 pernas não sustentam mais o seu corpo, que tal 3, né? É para isso que serve a bengala. E se nós olharmos a bengala como algo charmoso, né, você nem vai se sentir assim tão feio ou tão velho só porque está usando uma bengala. Não. Tem várias pessoas jovens que também precisam usar bengala. Então, nós temos um preconceito com relação à bengala, que isso, com o passar do tempo, nós temos que ir perdendo. É como o óculos, por exemplo, é como o aparelho auditivo, né? Então, se já não ouve tão bem, precisa usar o aparelho auditivo. Então, e todas essas coisas, como bengala, a prótese e órtese, eu já até falei aqui em outros programas, mas é sempre bom lembrar, porque aquele que não nos ouviu numa terça-feira passada, pode estar nos ouvindo agora e saber que tudo isso é fornecido pelo SUS, né? Então, fica ali sofrendo com um problema. As pessoas até começam a evitar de conversar, porque você não ouve. Então, você tem que buscar realmente um aparelho auditivo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Arlindo? Temos que nos juntar. Temos que conversar com pessoas. Nós não podemos ficar só na televisão vendo esse monte de notícias tristes. Agora, com mais esse problema. Antes a gente tinha o problema do Covid, né? Aquele monte de gente morrendo, vendo gente entubada. Agora nós estamos vendo essa coisa triste, né? Da Síria, que está acontecendo no país aí ao lado. Então, tudo isso vai mexendo com a nossa cabeça e vai dando uma tristeza muito grande, como se o mundo fosse só tristeza. Não, abre a janela e veja que dia lindo que está hoje, né? Veja que o sol brilha, com tudo isso o sol brilha. Então, Deus nos criou para ser felizes. Temos que ser felizes. É nossa obrigação primeira. Então, hoje eu quero pedir muito para que as pessoas idosas saiam desse isolamento. Cuidado, sim. Isolamento, não. Já passamos dessa fase. Dona Juraci, eu gostaria de fazer uma provocação à senhora, 2 temas. Mas antes eu queria pedir licença para dar um recadinho aqui, que nos foi enviado pelo Denir. É um recadinho que é voltado ao Instituto Pro Mais Vidas, né? Que ele está com a campanha de arrecadação de adoçante líquido para os idosos do Instituto Pro Mais Vida. E as pessoas que nos acompanham, que queiram colaborar com a doação, ela pode fazer da seguinte forma: ela pode encaminhar essa doação primeiro para Rua Pedro Paulo de Carlo, isso, número 500. Número 500, na Vila São Sebastião, endereço que a senhora conhece assim, sim, tem na muito. ponta da lua, sim, da língua. Da língua. E o segundo é na Rua Senador Dantas, número 602, aqui na área central de Mogi das Cruzes, né? As pessoas que queiram também podem fazer aí uma contribuição através do sistema Pix. E eu vou passar aqui a chave Pix, que é o CNPJ do Instituto, que é o
263-528, 1000 contra, ou seja, 0001, dígito 42. Eu vou repetir pausadamente os dois endereços e também a chave Pix. Você pode encaminhar a situação aí de adoçantes, que é a campanha de arrecadação de adoçante líquido ao Instituto Pro Mais Vidas, na rua Pedro Paulo de Carlos, número 500, na Vila São Sebastião, e também na rua Senador Dantas, número 602. A chave Pix é o 49-263-528, 1000 contra, 0001, dígito 42. E aí vem a provocação. A senhora falou dessa situação de isolamento que nós temos percebido que muitos idosos se encontram. Isso pode trazer um outro problema muito sério, que é a depressão. Sim. Né? Que é aí que temos que tomar muito cuidado com isso e tudo que a senhora está falando. Essas orientações se faz necessária, principalmente não só para o próprio idoso, mas para aqueles que são familiares, amigos próximos, para que não permita que isso venha ocorrer, porque aí nós vamos ter um problema, um agravante no quadro do idoso, que já, muitas vezes já se sente sozinho, e isso para a depressão é muito fácil, né, dona? Sim, muito fácil, né? E isso que você acabou de falar, dos familiares, das pessoas ajudarem, isso é uma coisa que a gente percebe que não acontece. Pelo contrário, né? A pessoa idosa acaba ficando dentro da família, isolada num canto, onde ela não é convidada nem para ir até uma feira, um supermercado, né? Então, com essa, a título de proteger e de ajudar, acabam isolando ainda mais a pessoa idosa, né? Então, isso que o idoso não deve permitir, e o familiar que nos ouve tem que virar o disco. Não pode ser dessa forma. Você tem que sim fazer de um jeito que a pessoa idosa também possa continuar integrada na sociedade. E para ela estar integrada na sociedade, ela tem que ter autonomia. Senão você vai tirando essa autonomia da pessoa idosa cada vez mais. Então, naturalmente, as pessoas vão tendo uma limitação. Naturalmente. Por quê? Porque as idades hoje são muito longevas, vamos dizer assim. Então, a população que mais cresce é acima de 80 anos. Eu, graças a Deus, tenho visto pessoas com 80, 85, 90 anos super bem. É uma coisa assim, uma alegria mesmo, ver como que avançou mesmo a questão da longevidade, né? Então, hoje você olha para a pessoa, você não dá mais do que 70, e aí ela diz, eu já estou com 85, eu estou com 87, eu estou com 90 anos, né? Então, olha que beleza, né? Então, mas se ela está assim, é porque ela está integrada à sociedade. Aqueles que estão isolados, é impossível, porque ele vai perdendo massa, é isso que eu falo, e musculatura. Então, isso leva a uma dependência muito antes do que seria se ela estivesse fazendo alguma atividade. Então, isso de o familiar, por vezes, não deixar mais que seus pais, seus avós, vá até o mercado, ou principalmente na feira, no varejão. Gente, é tão bom, onde você encontra as pessoas, é uma oportunidade de você mesmo escolher os produtos que você quer comprar, enfim, né? Eu observo que eu frequento o varejão, né? E aí eu observo que existe um cuidado com a pessoa idosa, sabe? Mesmo que estão com bengala, com carrinho, você vê que ninguém atropela ninguém, é uma coisa assim muito tranquila. Então, é um lugar muito bom realmente para o familiar convidar os seus pais, seus avós, enfim, né? Para ir no domingo, fazer uma comprinha, vai logo pela manhã, ou enfim. Cada um tem o seu horário, cada um o horário que acha melhor, mas o importante é sair desse isolamento. Isso realmente vem prejudicando muito a população idosa e ela vai se tornando cada vez mais triste, e aí, como você colocou, a depressão chega mesmo, e depois que ela chega, para ela ir embora, é muito difícil, porque acaba se tornando uma doença crônica. Um outro fato que também me chama a atenção, dona Juraci, é com relação aos acidentes domésticos, se ela se referiu aí, e muitas das vezes nós também, sem
tomar ciência disso e sem má fé, acabamos contribuindo com isso, porque como a senhora falou que um dos locais onde acontecem acidentes é na cozinha e também no banheiro, e muitas das vezes do trajeto do quarto para o banheiro. E é justamente nesse trajeto que às vezes nós colocamos obstáculos, mesinha de centro, coisas que acabam virando uma arma contra o idoso, que pode até mesmo ter um mal súbito, cair e se machucar aí. Então são outros fatores que eu acho que vale a pena a gente ressaltar esses cuidados. Sim, o que você está dizendo é o cuidado, inclusive, com a casa, né? Então, assim como nós preparamos a casa para receber o bebê, nós temos que preparar a casa para a nossa velhice, para o nosso envelhecimento, né? Então, nós temos que colocar rampa onde é necessário, se tem muito degrau. Temos que pensar na questão realmente das casas assobradadas, porque isso vai dificultando as escadas. Você pode até trazer como um aliado, como uma atividade física, vamos dizer assim, né? Mas existe uma forma correta de você subir e descer escada, né? Então tem que ser com muito cuidado, né? Colocar um corrimão. E o corrimão tem que ter principalmente no banheiro, né? Então, chegou a hora de reformar o banheiro e colocar barras de proteção, tanto no sanitário como perto do chuveiro. Então, por que perto do chuveiro? Porque ali é o perigo enorme, porque você, ao usar o sabonete, o piso acaba ficando muito liso, né? E as pessoas, por vezes, não tomam cuidado ou de colocar um tapetinho próprio, né? Que é aquele tapetinho que gruda no chão, né? Que então não tem perigo de escorregar e lá vai né? E ter a barra onde você possa se apoiar, né? Porque numa hora de uma queda você precisa ter onde se apoiar. E o ideal é realmente que você tome o banho com um chinelinho de dedo, né? Isso ajuda bastante para evitar a queda. Então tem que preparar a casa, né? Na cozinha, os tapetes também não pode ser aqueles tapetes que deslizam, não. Tem que ser o tapete próprio, que gruda ali no chão e não tem perigo nem do piso ficar molhado, nem de você escorregar. Então, todas essas coisas são detalhes que as pessoas ouvem falar, mas não se atentam quanto é importante. Só vão se atentar quando cair. E aí já é tarde demais, porque a maioria das quedas nas pessoas idosas, da queda de quadril, quebra de quadril. Então, e isso é uma coisa que demora muito para consertar, né? Nós não temos nem no município cirurgia para quadril. Então, veja a complicação de tudo isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado realmente com as quedas. Ter essa consciência de andar de uma forma que você se sinta segura. Não pode mais sair correndo, tocou a campainha, escutou o celular, sair correndo para quê? Calma. Não se coloque em risco. Mesma coisa é para atravessar a rua, né? Procurar sempre as faixas de trânsito. Então, a faixa de pedestre para você atravessar, né? Nós temos um problema dos sinais, né? Que é muito rápido, principalmente na faixa do pedestre. Então, o município também, a Secretaria de Transporte tem que se atentar para isso. Veja, nós temos uma aberração. Aliás, o Conselho Municipal de Idoso eu pretendo fazer isso. Só não posso esquecer, porque é tanta coisa, viu, Arlindo? Mas nós temos um problema muito sério ali perto do shopping. Por quê? Porque a escada está num lugar e a faixa de pedestre está num outro, numa distância muito grande. Então, o que acontece? Fizeram uma escada muito boa ali, que dá para descer direto no estacionamento que tem em frente, né? Só que a faixa de pedestre está lá do outro lado. E é uma confusão, porque aonde está a faixa de pedestre, inclusive, vai para a entrada dos carros. Então, se você não morre na faixa de pedestre, você morre atropelada,
né? Então precisa que essa faixa esteja exatamente aonde está a saída da escada, que foi feito exatamente para ajudar as pessoas. Está super legal, tem corrimão, bem certinho, mas a faixa está em local errado. Ela tem que ficar exatamente onde está aquela escada nova que foi feito, que sai direto naquele estacionamento que tem em frente ao MC. Né? Então, são essas coisas, por exemplo, que acabam prejudicando as pessoas idosas, né? É como nós já falamos, a questão dos ônibus, né? Do degrau dos ônibus, né? Por quê? Porque aceitam que as empresas continuem com esses ônibus super antigos, que a carroceria não baixa, e o idoso corre um risco muito grande na hora de subir e de descer dos ônibus. Então, nós já temos todos esses elementos que vão contra o envelhecimento da população, né? Não se tem esse olhar, esse cuidado com uma população que já ultrapassa os 66 mil dentro do nosso município. Então, nós precisamos que tantos os gestores públicos se voltem mais os seus olhares para essa população, assim como a própria pessoa idosa tenha o cuidado e a responsabilidade. Não adianta eu ficar só culpando o outro, né? Eu também tenho que ter os cuidados necessários quando eu estou dentro de um acesso público, assim como quando eu estou dentro da minha própria residência. Então, eu preciso fazer as reformas necessárias para que eu não corra risco. Isso é gostar de mim mesmo. Isso é me amar. E se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Dona Juraci, parece que o tempo passa rápido, né? Muito. Mas antes da sua despedida, eu gostaria que a senhora passasse para nós o telefone de contato do Conselho do Idoso, para que as pessoas que têm algum tipo de dúvida, queiram sanar, possam entrar em contato. Sim. Arlindo, o telefone do Conselho é o 4798-4716. Esse telefone você pode usar para fazer denúncias, para fazer sugestões, enfim. É um telefone que é mesmo para a população possa se comunicar com o Conselho Municipal do Idoso. Fora isso, tem aqui a rádio, que também pode ligar, pode deixar aqui o recadinho, pode mandar pelas redes sociais, que nós vamos ler e depois vamos estar respondendo aqui no programa, Arlindo. E antes de encerrar, quero também desejar para todos um feliz carnaval, né? A gente já viu a notícia triste hoje pela manhã de São Luís de Paraitinga, né, que infelizmente está suspendendo o carnaval por conta das chuvas que deu ontem, que as pessoas estão numa situação muito ruim mesmo, né? Então, assim, é uma pena, né? Mas temos que fazer do limão a limonada, né? Então, eu espero que todos possam estar bem de saúde e possam, mesmo assim, com essa chuvarada toda aí que tem prejudicado tanto, curtir o carnaval e ser feliz, né? A gente precisa sempre lembrar disso, né? Que a gente tem que tentar ser feliz todos os momentos da nossa vida. Dona Juraci, obrigado pela sua presença. Espero na próxima feira a senhora vai estar aqui conosco. Terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval eu não vou estar, né, lindo? Eu vou dar uma saidinha, então eu não vou estar com nossos ouvintes, mas na próxima, depois do carnaval, eu prometo que eu vou estar aqui. Mas, de repente, se você for estar aqui, pode ser que eu deixe alguma coisa gravada, legal, se você assim permitir. Se sinta à vontade. E para que a gente possa não deixar de conversar com os nossos ouvintes. Tá certo. Dona Juraci, obrigado pela participação. Excelente carnaval para você. Já está com todos os acessórios, abadá, Opa, tudo? Tá tudo certinho já. Tudo certinho? Então, bom carnaval.